Agora nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Quantos aqui creem que Deus tem uma palavra direto do trono aos nossos corações? Então, por gentileza, abram comigo, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21. Nós vamos ler do 15 ao 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, dos versos 15 ao 17. A igreja se coloca em pé para fazermos a leitura do texto. A versão para o telão é ACF. Diz assim a palavra do Senhor. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Geruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor. Ah, Pai, que privilégio te louvar na noite de hoje, com esta musicalidade, com o louvor, com a adoração da Tua igreja. E agora, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. É ela que nos renova, é ela que traz fé ao nosso coração, é ela que traz lâmpada para o nosso caminhar do dia a dia. Espírito Santo, nós entregamos este momento nas Tuas mãos. Fale conosco, segundo o Teu querer e o Teu propósito, no santo e poderoso nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Aleluia! Glória, 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 glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia! Os irmãos podem se assentar. Queridos, o Espírito Santo colocou um tema no meu coração para a noite de hoje. E o tema que o Senhor colocou em meu coração é: livramento em tempo oportuno. Livramento em tempo oportuno. Sabe aquela sensação boa, aquela sensação ótima, de que algo da parte de Deus chegou no tempo exato, na hora certa. Quando nós temos a percepção de que Deus nos deu um livramento, porque às vezes nós não temos essa percepção. Deus nos dá livramento todos os dias, amém, meus irmãos? E às vezes nós não percebemos, mas quando é algo que nós percebemos, ufa, glória a Deus. Se eu não tivesse recebido esse livramento, seria uma situação muito complicada. Ou quando nós temos aquela sensação boa, né? Senhor, me dê esta bênção, eu já estou pedindo no altar, que caia um dinheiro na nossa conta que nós não esperávamos. Quantos querem esta bênção aqui? E daí a pessoa fala: meu Deus, que glória, chegou na hora certa, eu não esperava, e caiu esse dinheiro, é legítimo, é algo que eu tenho direito, mas não esperava para esse tempo. É uma sensação de que Deus está cuidando de nós. Eu profetizo que isto vai acontecer nesta igreja linda no nome de Jesus. Ou quando vem uma palavra, meus irmãos, nós estamos esperando uma resposta da parte de Deus, nós precisamos de um direcionamento, precisamos tomar decisões, e de repente Deus usa alguém para falar conosco. Deus usa talvez o pastor ministrando a palavra,
mas às vezes é no trabalho. Alguém chega e diz algo para nós e nós entendemos, é uma resposta dos céus para a minha vida. É isso que nós vamos falar, da sensação boa de nós termos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O texto que nós lemos, a parte A do versículo 15, diz o seguinte: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Notem, amados, que aqui está falando que os filisteus foram contra Israel. Os filisteus subiram para pelejar, subiram a batalha, subiram a guerra. Não é o contrário, não está falando que Israel foi contra os filisteus, mas os filisteus foram contra Israel. A Bíblia fala que nós temos um inimigo das nossas almas. Ele é o diabo. A função dele é matar, roubar e destruir. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, ele vem contra a nossa vida, mas não precisa se preocupar, porque quem nos guarda é o guarda de Israel. É o guarda de Israel que peleja por nós, que peleja por mim, que peleja por ti, que peleja pela sua casa. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e nós não precisamos, porque há muitas pessoas que acham que precisa estudar o diabo, que precisa conhecer as artimanhas do diabo. Meus irmãos, o diabo é o pai da mentira, e nós não precisamos conhecer as suas armadilhas, as suas artimanhas. Nós precisamos conhecer a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós logo identificamos o que é mentira. O nosso compromisso está com o nosso Deus, o nosso compromisso está no altar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que o salmista disse: bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo e bendito nome. Nosso compromisso é com o nosso Deus, o detentor de toda a bondade, o detentor de toda a verdade. Tiago disse na sua carta que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Aqui, os filisteus subiram contra Israel. E diz o seguinte, a parte B do versículo 15: e desceu Davi com ele e os seus servos. Amados, aqui o grande rei Davi já tinha aproximadamente 60 anos de idade. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele tinha aproximadamente 60 anos de idade. Davi já era um senhor. Mesmo assim, o texto fala que quando os filisteus foram contra Israel, Davi desceu à batalha. Por quê? Porque o rei Davi entendia que lugar daquele que peleja a batalha da fé é no campo de batalha, levantando a bandeira da salvação. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para pelejarmos em prol do Evangelho. O lugar de crente é no campo de batalha, levantando a bandeira da fé, falando da salvação, falando do poderoso nome de Jesus. Aqui nós encontramos um rei quase com 60 anos de idade, ou um pouquinho mais, mas mesmo assim tem guerra. Eu estou lá na guerra, eu estou pelejando, eu estou levando a bandeira do meu Deus. Davi era um general, Davi era um vencedor. Todas as batalhas que Davi pelejou, Davi venceu. Todas as guerras, não houve uma guerra em que Davi esteve que Israel não saiu vitorioso. Por quê? Porque o Senhor era com ele. A única batalha que Davi não foi, ele perdeu a batalha no palácio com Betseba.
Então eu quero te dizer, meus amados, às vezes nós estamos aqui com pessoas um pouco mais experientes, que já têm uma história, e que diz, olha, talvez da minha vida já não há mais nada novo, né? A minha vida já construí a minha história. Deixa eu te dizer, Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo nesta noite. Deus tem algo novo para te renovar, para te usar, para te direcionar, para que você seja um instrumento do céu. Nós temos o exemplo Moisés com 80 anos, sendo chamado para ser libertador. Caleb com 85 foi até Josué, falou, Josué, me permita ir conquistar a terra que me foi prometida, porque ainda sinto o vigor de quando eu tinha 40 anos. Nós temos um exemplo no Novo Testamento de João, com 90 anos, tendo as revelações do alto e escrevendo o Apocalipse. Tem coisa nova para a sua vida, meu irmão. Tem coisa nova para a sua vida, minha irmã. Salmos de número 92. Olha só o que o texto diz. Versículos 12 em diante, 92, 12 em diante diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê? Para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Quantos recebem esta palavra? Levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor. Dê uma palavra de louvor, dê uma palavra de adoração. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Olha só, meus amados. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Davi com 60 anos de idade, o seu condicionamento físico já não era mais o mesmo, o seu fôlego já não era mais o mesmo, já tinha ali as marcas do seu corpo dos anos. E Davi até foi bem ali, porque ele era um estrategista, um guerreiro. Só que chegou o momento da batalha, a batalha ali dura, pegada, que o rei se cansou. Normal, já era um senhor. O que não é normal aconteceu, o que aconteceu na batalha. Comece a imaginar comigo. Versículo 16. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Davi estava lá pelejando, de repente o rei se cansou, e quando o rei estava cansado, fadigado no meio da peleja, imaginem saindo do meio da peleja um gigante, filho dos Rafaíns, que eram os guerreiros, os gigantes que pelejavam junto com os filisteus. Sai ali no meio da batalha um gigante, jovem, justamente contra Davi. Isbi-Benob foi para aquela batalha com a missão de matar a Davi. A missão dele era unicamente matar Davi. Não há momentos na nossa vida que parece a mesma coisa. Nós estamos na fé, nós estamos batalhando, nós levantamos cedo, trabalhamos, cuidamos da nossa casa, adoramos ao Senhor, fugimos do mal, da aparência do mal, mas parece que quanto mais nós buscamos a presença de Deus e fazer o que é certo, mais lutas, mais dificuldades, mais Isbi-Benob se levantam contra as nossas vidas. Parece até, talvez você esteja com a sensação que esta luta é maior do que as suas
suas forças é maior do que você pode suportar. Mas eu quero te dar uma palavra nesta noite, meu irmão. Pode se levantar contra a sua vida Isbi-Benob, pode se levantar o diabo, Satanás, os demônios, o inferno, Beuzebu, Exu Caveira, Tranca-Rua, o inferno todo. Mas, meus irmãos, nós temos aliança com Deus, e quem tem aliança com Deus não morre nas mãos do inimigo, não morre nas mãos do inimigo. Ramandaraba surekanda lama sorekai, urimanalama surekanda lama serekai. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Diz o Senhor para as nossas vidas: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Oh, aleluia. Olha só como o inimigo, ele é sujo, astuto e vai mudando de estratégia. Aqui fala que Isbi-Benob, ele tinha uma armadura que o peso, cuja lança tinha 300 ciclos de cobre. Nós lendo assim, parece que era algo muito pesado, mas o peso da sua lança era de 3,6 kg. Aqui diz que ele tinha uma espada nova, armaduras leves, o contrário de quando Davi, olha a complexidade, quando Davi enfrentou Golias. Davi tinha 16 anos de idade, não foi para guerrear, subiu para a guerra, levar comida aos seus irmãos, e chegou ali, ele encontrou aquela situação, um gigante há 40 dias afrontando o povo de Israel, falando: não há ninguém entre vocês para me enfrentar. Davi não aceitou, e Davi perguntou: qual vai ser a recompensa para quem enfrentar esse filisteu? Davi já tinha visão. Ali o rei, amedrontado, falou: quem enfrentar o gigante Golias, eu vou dar riquezas e honra, vou dar isenção de impostos, e vou fazer o casamento com a minha filha. Davi falou: eu aceito a proposta. Davi não pegou armadura nenhuma. Quando foi vestir a armadura de Saul, armadura pesada, Davi falou: não preciso disso. Pegou uma funda e mais 5 pedras, e foi contra aquele gigante, em nome do Senhor dos exércitos. Do outro lado havia Golias. Golias era alto, aproximadamente 3 metros de altura, e Golias tinha armaduras pesadas, uma lança pesada, espada pesada, escudo pesado, pelo seu tamanho, pela sua força descomunal. Agora, aproximadamente 45 anos depois, se levanta um gigante jovem, e ao contrário de Golias, agora ele vem com armaduras leves, com uma lança leve. Para quê? Para que ele pudesse ter mobilidade, para que o seu alvo fosse atingido mais rápido, para que ele não falhasse na sua missão. Todas as vantagens estavam com Isbi-Benob. Tudo, meus irmãos, na casa de aposta era certo: Davi morre hoje. Mas o que eles não contavam é que Davi tinha aliança com Deus. O que o diabo pode se levantar, pode mandar Isbi-Benob na sua vida para tentar te matar, mas o que ele não conta é que você tem uma aliança que foi conquistada na cruz central do Calvário. Nós aqui nesta noite, Big Band, nós estamos debaixo do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
pecado. A Bíblia diz: e dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Ele não vai te matar, essa dificuldade não vai te matar, essa dificuldade financeira, essa dificuldade na saúde, essa dificuldade familiar não vai te matar. Deus tem nesta noite escape e livramento. Olha só o que aconteceu. Porém Abissai, aleluia, aleluia, eu falo nesta noite para vários Abissais aqui nesta noite. Aqui há vários Abissais. Porém Abissai, filho de Geruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Deus levantou Abissai, e Abissai socorreu o rei de Israel. Nesta noite eu prego para Abissais do Senhor desta geração: o Senhor te levanta para socorrer os mais fracos, o Senhor te levanta para socorrer os necessitados, o Senhor te levanta para estender as mãos, o Senhor te levanta para dar uma palavra do céu, o Senhor te levanta para anunciar o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que escreve o nome no livro da vida, o nome que nos dá acesso ao trono da graça. Aleluia, levante a sua mão agora, dê uma palavra de louvor. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus nesta noite. O Espírito Santo está neste lugar. Adore a Ele, engrandeça a Ele, diga a Ele o quanto você o ama, diga a Ele o quanto Ele é importante na sua vida. Entregue os seus caminhos ao Senhor, entrega essa situação, entrega esse Isbe Benob ao Senhor. Nesta noite Ele envia o escape, o livramento. Nós temos aliança com Deus. Senhor, recebe nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso auxílio, o nosso libertador, o alfa, ômega, lírio dos vales, rosa de Saron, resplandecente estrela da manhã. Espírito Santo, venha nesta noite renovando as vidas, renovando os corações. O Senhor levantou o Abissai. Sabe qual é o significado do nome Abissai em hebraico? Pai existe. Pai existe, o seu pai existe. O seu pai existe. Eu não fui registrado no nome do meu pai. Fiquei 34 anos sem ter o registro no nome do meu pai. Faz 3 anos que o meu pai me chamou e me reconheceu como filho, o meu pai na terra. Mas nós temos um pai que, a partir do momento que aceitamos a Jesus, Ele já nos registra no céu. Pai existe. O seu pai existe. Você pode levar para Ele aquilo que é difícil para você. Você pode entrar no Santo do Santo e falar: Pai, está difícil para mim, eu não estou suportando, eu não estou conseguindo. O teu pai te ama e Ele fala: vem cá, meu filho, o papai te protege, o papai te dá livramento, o papai te direciona. Pai existe. Aleluia. Porém Abissai, filho de Geruia, Abissai era sobrinho de Davi, filho da irmã de Davi, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aqui, meus amados,
foi a aposentadoria de Davi do serviço militar. Aqui encerrou o ciclo. Os homens de Israel, após aquele susto, quase o rei morreu. Quase perdemos o nosso rei. Davi era a figura central em Israel. A figura em adoração, a referência em adoração, a referência de governo, a referência política. E ali os soldados falaram para o rei, ali não foi o rei que deu ordem, ali os soldados deram ordem a ele: rei, a partir de hoje nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Olha que palavra forte. É interessante, tem até um corinho antigo que diz assim: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Queridos, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus disse mais: para aqueles que recebem o Espírito Santo, o Espírito da promessa, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, somos nós que brilhamos, aquele que morreu na cruz por nós. A nossa lâmpada, a nossa luz não vai se apagar, enquanto nós vivermos, nós vamos mostrar aquele que está em nós, a luz que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, o Cristo que um dia nos resgatou, que nos levantou, que nos purificou. A nossa luz, nós não vamos deixar se apagar, mas nós vamos brilhar para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Paulo disse assim: combati o bom combate. No final da sua vida, quando Paulo teve a revelação que ele partiria para a eternidade, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Já me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz há de me entregar naquele dia. Queridos, não importa qual seja o Isbe Benob que tem se levantado contra a sua vida, na noite de hoje, ele está por terra, no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Queridos, a igreja se coloca em pé, vamos fazer esta oração. A Big Band pode já ir preparando um louvor após a oração, e depois nós vamos ter um ato. Mas feche seus olhos. Eu não conheço qual é o Isbe Benob que tem se levantado contra você, mas eu conheço Deus que nos chamou. Ele é maior. Feche os seus olhos, fale com Ele neste momento. Senhor, em nome de Jesus,